Fala pessoal, você está no canal Conexão Pirrônica, eu sou o Arthur e nesse vídeo nós vamos dar continuidade a nossos outros 3 vídeos e vamos tentar explicar para vocês basicamente o que significa o clearance, ou melhor dizendo, a depuração renal. Basicamente, a definição de clearance é o volume virtual de plasma que é depurado de certa substância pela unidade de tempo, certo? Mais uma vez, uma definição um pouco confusa. O que significa isso? Em outras palavras, nós podemos dizer que o clearance ele vai dizer para a gente a quantidade de substância, ou seja, a quantidade desse fármaco, dessa droga, que está no plasma, que está sendo depurada, que está sendo eliminada. Então, podemos dizer que o clearance ele é a taxa de eliminação desse fármaco. O quanto desse fármaco está saindo da nossa corrente sanguínea. Ele está sendo depurado, está sendo filtrado pelos rins e eliminado via urina. É claro que, para a gente determinar isso, para quem já saca um pouco aí de matemática ou já está numa área mais de exata, indo para a área de cálculo, como nós falamos nas áreas anteriores, já entendeu que se é uma variação da taxa, certo? Essa taxa está variando por unidade de tempo, nós poderíamos pegar essa função e fazer uma derivada dela. Não vem ao caso aqui, mas fica aí de interesse para quem quiser. Então, basicamente, esse clearance está falando para a gente quanto de fármaco que está sendo jogado, certo? Que está sendo excretado via urina, indo para a bexiga e sendo excretado lá para o seu vaso sanitário. Certo, agora que nós entendemos que o clearance seria basicamente a quantidade que o nosso rim está filtrando e eliminando daquela determinada substância, daquela determinada droga, daquele fármaco, seria interessante nós falarmos um pouco sobre as fórmulas. Tem algumas fórmulas na qual a gente pode usar. Na realidade, pelo que eu lembro aqui, são mais ou menos umas 3 fórmulas. Uma delas a gente já viu, certo? No vídeo anterior, quando nós falamos do tempo de meia-vida. Então, se nós temos o tempo de meia-vida desse fármaco, que nós conseguimos por via, podemos dizer assim, entrando na internet e procurando, certo, esse tempo de meia-vida, ou no caso, se você vai fazer uma prova, o exercício estaria te dando esse tempo de meia-vida, o que acontece? Nós colocaríamos que o clearance é igual a 0,693 ou 0,7 vezes o volume de distribuição dividido pelo tempo de meia-vida. Então, basicamente, o clearance, vocês podem perceber que o tempo de meia-vida ele está diretamente relacionado ao clearance. Porque se vocês pararem para analisar, quando nós temos um tempo de meia-vida muito alto, como por exemplo 60 horas, esse clearance vai ser baixo. Porque o nosso corpo está demorando, nossos rins estão demorando demais para filtrar essa substância. Em contrapartida, se a gente tem, por exemplo, um tempo de meia-vida muito baixo, no período aí mais ou menos de, sei lá, 1 hora, 30 minutos, às vezes, vocês concordam que esse clearance vai ser mais alto? Justamente porque a gente está diminuindo, certo, o dividendo, nós estamos diminuindo o tempo de meia-vida. Então, se o tempo nosso de meia-vida ele é muito curto, certo? No período de minutos, até 1 hora, por exemplo, nós temos um clearance. Agora, se a gente tem um tempo de meia-vida de 60 horas, o nosso clearance é bem mais baixo, porque nosso corpo vai precisar de 60 horas para uma meia-vida. Como nós precisamos de 4 a 6 meia-vidas, nosso corpo vai precisar de 240 horas, pelo menos, para fazer essa eliminação. Então, esse clearance, essa taxa de eliminação é muito baixa. Mas aí, basicamente, a gente tem um certo probleminha nessa fórmula do clearance, que seria igual a 0,7 vezes o VD dividido por tempo de meia-vida. Qual que seria, de certa maneira, esse probleminha, ao meu ver? Algumas pessoas não têm tanta facilidade com matemática. O clearance ele é sempre dado em ml por minuto. E vocês podem lembrar que o volume de distribuição, vamos supor, ele é dado em litros. E o tempo de meia-vida pode ser dado em horas. E aí basta você fazer a conversão. Então, basicamente, se a gente tem, por exemplo, vamos supor um volume aí, se 1 litro tem 1000 ml, se a gente tem um volume de distribuição de 10 litros, nós vamos ter 10.000 ml. Beleza, já achamos os ml, certo? Aí a gente pensa, e o tempo? Se nós temos um tempo de meia-vida de 1 hora, a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, a gente sabe que para fazer esse clearance, vai precisar fazer o quê? 0,7 vezes 10.000
certo? Dividido por 60. Então, 10.000 ml, que são 10 litros, dividido por 60 minutos, que é 1 hora. Então, isso vai ser basicamente 1.000 dividido por 6, que vai dar aí aproximadamente 166 ml por minuto. E a gente vai multiplicar pelo 0,7 e vai achar o valor no caso desse clearance. Eu, particularmente, não gosto tanto dessa fórmula. Não porque ela é meio tão abstrata assim, certo? A fórmula em si, ela fala com a gente. Mas é que nós temos uma outra fórmula, que eu acho que é mais precisa, no sentido de que, para quem está no hospital, não precisaria usar essa, poderia usar essa outra fórmula que eu vou passar para vocês, que, no caso, vai determinar o fluxo de urina, vai determinar a quantidade desse fármaco que está na urina. Então, ela não é tão hipotética, ela é mais prática, justamente porque você está vendo o fluxo ali, certo? Você determinou o fluxo para aquele paciente e você também sabe a concentração que está na urina daquele paciente em si. Então, a gente consegue determinar melhor, ao meu ver. Basicamente, essa outra fórmula, ela é que o clearance vai ser dado pela concentração na urina vezes o volume dessa urina, certo? Dividido pela concentração plasmática. A gente tem que começar a olhar para a fórmula não com um olho de, é só uma fórmula, mas tentar olhar para essa fórmula com outro olhar, com um olhar mais cuidadoso, tentando entender o que ela quer dizer para a gente. Porque assim fica mais fácil de entender e fica até mais bonito, e a gente acaba ficando mais feliz porque a gente consegue compreender aquilo ali. Basicamente, o fluxo urinário é dado em ml por minuto. Então, quantos ml está saindo por minuto? E, no caso, a concentração na urina vai ser dada em miligramas por ml, ou seja, a concentração em miligramas que tem por ml de urina. Se a gente cortar ml com ml, no caso dessa multiplicação, basicamente vai resultar para a gente o quê? Miligramas por minuto. O que é esses miligramas por minuto? A quantidade que o nosso rim está botando para fora, a quantidade que o nosso rim está colocando para fora de substância. Então, ela está colocando tantos miligramas a cada minuto. Então, a gente começa a entender, basicamente, que, então se ele está fazendo isso, então uma unidade de tempo de 60 minutos, ele vai eliminar X miligramas. Aí a gente começa a compreender o que essa fórmula está dizendo para a gente. E, no caso, nós vamos dividir pela concentração plasmática, ou seja, nós vamos dividir pela concentração que ainda tem no plasma, essa concentração que ainda precisa ser depurada. Então, a gente consegue determinar o clearance pelo valor que vai ser a eliminação, certo? Que o nosso rim está fazendo. Então, a gente consegue ter uma noção de que essa fórmula diz para a gente basicamente o quê? Quanto tempo vai demorar também para esse rim conseguir filtrar tudo isso, que querendo ou não está diretamente ligado ao tempo de meia vida. Então, basicamente, o clearance, retomando para vocês, é a quantidade de substância, certo? Ou seja, daquela droga, a quantidade de substância que o nosso rim está conseguindo filtrar. Clearance, existe só o renal? Não. Nós temos clearance hepático, nós temos, se eu não me engano, numa literatura eu já li sobre o clearance encefálico. Então, nós não temos um clearance só do rim, nós temos uma taxa de depuração dos órgãos. Basicamente, o clearance total, ela é aquele sigma, a somatória de todos esses clearances. Mas quando nós queremos saber exclusivamente de não de metabolismo, que daí a gente olharia para o fígado se fosse metabolismo, a gente quer saber de eliminação, aí nesse caso a gente tem que olhar para o rim. Então é isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.